Fala, investidores! Hoje a gente vai aprofundar a nossa análise sobre a oferta de CRA da 3tentos, agora entrando mais em alguns detalhes. Vamos analisar principalmente o modelo de negócio da empresa, as características da oferta em si, taxas que a emissão tem, as garantias que ela tem, e vamos dar uma olhadinha na situação financeira da empresa. Bora lá? A tese de investimento da 3tentos, ela se baseia na sua capacidade de consolidar o setor de insumo para pequenos e médios agricultores e também expandir a produção de biodiesel, de esmagamento de soja por meio de uma operação verticalizada que inclui a armazenagem e a logística de toda essa soja. Presente aí em estados agrícolas super importantes, né? Mato Grosso, Rio Grande do Sul, por exemplo, a empresa ela cresce com uma ampliação das mais de 70 lojas, né, e um aumento da capacidade industrial. Ela tem 3 parques industriais, né, 2 modais ferroviários, 2 unidades de beneficiamento de semente, uma misturadora de fertilizante, 2 centros de pesquisa. Então, todo esse modelo verticalizado da empresa não só aumenta as margens de lucro da própria empresa, mas também promove fidelização dos clientes. O objetivo dessa oferta que a gente está falando, desse CRA especificamente, é captar até 625 milhões de reais, já considerando aí um lote adicional, para que o plano de investimento ele tem o objetivo de dobrar o tamanho da companhia até 2030, ou seja, nos próximos 5 anos a ideia da companhia é dobrar de tamanho. Então, os recursos obtidos nesse CRA tem como objetivo contribuir com esse plano de investimento, né? E aí eles devem ser alocados principalmente em uma usina de etanol em Porto Alegre do Norte, que é uma cidade do Mato Grosso. A empresa ela também planeja fazer a ampliação das suas unidades. Então esse investimento é voltado para investidores qualificados. O coordenador líder é o BTG Pactual. A emissão ela é realizada pela Vortex Distribuidora, ela que vai estruturar aí a distribuição desses certificados aí no mercado financeiro. Ela está dividida em 3 séries essa emissão, com vencimento de 5 e 7 anos. As 2 primeiras séries são pagas pós-fixadas e a terceira série, a última, ela é pré-fixada. Então vamos falar um pouquinho dessas séries. A primeira série tem vencimento em 5 anos, né, e ela vai ter a sua remuneração teto indicativa de 103,75% do CDI ao ano. A segunda série, ela também tem vencimento em 5 anos e a sua remuneração teto vai ser CDI mais 0,6 ao ano. A terceira série tem vencimento em 7 anos, 2 anos a mais, né? E vai ter uma remuneração fixada entre o maior valor entre DI de janeiro de 2030 mais 0,6 ao ano ou 14%, o que for maior entre essas duas possibilidades de remuneração. Beleza? Todas essas séries elas têm juros semestrais, pagamentos de juros semestrais e amortização só lá no vencimento. Garantia que a empresa dá em relação a essa oferta. Os títulos de crédito oferecidos nessa emissão não tem garantia. Só alguns covenants financeiros, né, que são limitações que a empresa mesmo se coloca para garantir aí para os credores que ela vai se esforçar para conseguir pagar direitinho esses empréstimos, né? A dívida líquida sobre PL, sobre patrimônio líquido, né, da empresa deve ficar menor ou igual a 3 vezes, enquanto estiver vigente aí as debêntures, né, da 3tentos. Então, caso esse covenant, por exemplo, seja ultrapassado, a emissora vai tem que convocar uma Assembleia Geral extraordinária para se justificar aí. Para saber se a empresa realmente tem condição de te pagar, né, desse empréstimo que você está fazendo, desse investimento, bora dar uma olhada na saúde financeira da empresa. Olhando as métricas aqui da empresa, é bem verdade que a 3tentos vinha apresentando um histórico consistente de crescimento da receita, com uma taxa de crescimento anual aí de 30% entre 2021 e 2024, combinada a margens consistentes, uma baixa alavancagem, né, nesse período aí. No entanto, diante de um contexto mais desafiador no agro, né, a gente pode observar um aumento expressivo do nível de endividamento da empresa, principalmente na linha de capital de giro e o primeiro fluxo de caixa operacional negativo durante o segundo semestre de 2025, um dado bem recente, né? Então esse movimento acabou afetando negativamente os índices de alavancagem da empresa, gerou algumas preocupações em relação ao fluxo de caixa, sob pressão aí no médio prazo, especialmente com um vencimento significativo em 2026 de dívidas que ela tem, em um cenário setorial bastante incerto, marcado por altos índices de inadimplência, né, no agro, como a gente já comentou. O nível de alavancagem, né, medida pela relação aí dívida
líquida sobre EBITDA saltou de 0,2 vezes, né, em 2024 para 1,8 em 2025 agora. Isso reflete tanto um aumento no endividamento líquido quanto uma desaceleração na geração de caixa operacional. Então, esse movimento todo contrasta com os anos anteriores, quando a companhia operava praticamente desalavancada, e isso indica uma maior dependência de capital de giro de terceiros, né, para financiar o seu ciclo de expansão. Na mesma direção, na mesma linha, em relação à dívida líquida sobre PL, ela cresceu de 7,3% para 49,3%. Isso evidencia que a dívida passou a representar uma parcela muito mais relevante da estrutura de capital da empresa. Então, esse aumento expressivo resulta principalmente da intensificação dos investimentos da empresa em ativos fixos, né, e da elevação do capital de giro financiada por novas captações. Em relação ao endividamento, o cronograma de amortização da 3tentos revela vencimentos significativos aí no curto e médio prazo, né? Ainda em 2025 as obrigações totalizam 962 milhões de reais, quase 1 bi, cobertas aí pelo caixa líquido, que tem 1,8 bi. A pressão aumenta, porém, em 2026 e 2027, com compromissos de 2,5 bi e 429 milhões, respectivamente. Isso exige uma gestão financeira ativa e uma boa estrutura de refinanciamento. Depois de 2027, os compromissos caem para 223 milhões, indicando que um perfil de dívida mais sustentável. Então, o principal risco aí está entre 26 e 27, quando a liquidez vai ser muito importante para a empresa. Apesar da expansão absoluta, a margem EBITDA apresentou uma ligeira redução. Isso é um reflexo aí do aumento das despesas comerciais e logísticas inerentes aí a todo esse processo de expansão geográfica e a maior movimentação de grãos da empresa. Então esse comportamento indica que, apesar da empresa se manter uma boa robustez operacional, tem pressão de margem no curto prazo e decorrente dessa estratégia de crescimento acelerado que ela vem realizando. De forma consolidada, então, os indicadores de endividamento revelam que a 3tentos entrou num novo ciclo de maior alavancagem financeira para sustentar seu plano de crescimento, embora a liquidez corrente se mantenha estável, a alta expressiva da dívida líquida em relação ao EBITDA, em relação ao PL, isso exige uma disciplina financeira para garantir que a expansão da capacidade efetivamente se traduza em geração de caixa suficiente para reduzir o risco de alavancagem no médio prazo. Conclusão dessa história toda, o que a gente pode observar, né, ao longo de tudo aquilo que a gente falou? As características principais dessa oferta, os prazos, remuneração, garantias, né, tudo isso que a gente falou. Diante dos resultados, apesar da sólida geração de EBITDA aí nos últimos anos, a conversão de resultado contábil em caixa se mostrou, de certa forma, limitada. E isso reflete um esforço de crescimento da empresa em fazer um crescimento acelerado. O fluxo de caixa de investimento ele foi negativo, né, no segundo trimestre de 2025, então esse movimento reflete o ciclo de expansão da empresa, né, com aportes significativos em novas unidades industriais, aumento da capacidade de esmagamento de soja e projetos de infraestrutura logística. E a pergunta que fica é a seguinte: será que o spread atual leva em consideração esse risco? É isso que a gente vai discutir no nosso próximo vídeo. A gente vai explorar um pouquinho mais os destaques financeiros da empresa e comparar a taxa desse ativo com outras aplicações. Até mais!